No momento em que você para de perseguir, é quando eles começam a correr em direção à versão de você que achavam que nunca perderiam. Vejam o que acontece, meus amigos, quando eles finalmente percebem que você não vai voltar. Não manda mensagens, não verifica, não se pergunta. Simplesmente se foi. Sem drama, sem anúncios. Apenas uma saída silenciosa, tão poderosa que ecoa mais alto do que qualquer desculpa que eles nunca lhe deram. E nesse silêncio, algo assustador começa a acontecer, mas não para você, para eles. Ei, pessoal, imaginem isso. Você está em pé no palco de um auditório lotado e durante semanas você se apresentou, colocando sua alma na performance, tentando fazer com que eles vissem seu valor, aplaudindo, mesmo quando eles lhe davam silêncio. Mas um dia, você simplesmente sai no meio da apresentação, sem jogar o microfone no chão, sem explicações, apenas sai pela esquerda. Os holofotes se apagam. E adivinhem só? Ninguém percebeu imediatamente até que olharam ao redor e perceberam que a melhor parte do show era você. E agora o palco parece vazio, mortalmente silencioso. É isso que acontece quando você finalmente para de se apresentar no circo deles. Sua ausência se torna o evento principal. Veja bem, as pessoas não entram em pânico quando você sai. Elas entram em pânico quando percebem que você não vai voltar. Elas achavam que você ficaria orbitando ao redor delas para sempre. Seja o plano B delas, a esponja emocional, o ombro confiável esperando nas sombras. Essa é a mentira em que elas viviam. Mas aqui está a verdade. Você nunca foi o coadjuvante. Você era o roteiro inteiro. Elas simplesmente não leram. Certo, meus amigos, alguns de vocês ficaram presos em ciclos em que continuam aparecendo para pessoas que os deixaram sem serem lidos, sem serem vistos, sem serem valorizados. Vocês deram um encerramento a pessoas que lhes trouxeram confusão. Vocês deram sua lealdade a pessoas que nem mesmo lhes ofereceram clareza. Isso não é amor. Isso é autoabandono. Mas hoje vamos quebrar esse padrão. O dia em que você parar de verificar se eles assistiram à sua história é o dia em que sua história realmente começa. O momento em que você parar de tentar ser compreendido é o momento em que você se compreende. E deixe-me dizer uma coisa linda. Quando você se afasta sem amargura, sem implorar, sem provar nada, é aí que o universo começa a atrair as pessoas certas para você. Porque o silêncio, meus amigos, não é fraqueza, é sabedoria. Eles esperavam que você enviasse aquela última mensagem, que cedesse, que desistisse. Mas você não fez isso. E essa decisão silenciosa, isso não é ruído, é poder. Você precisa entender uma coisa: o distanciamento não é desistir, é amadurecer. É perceber que perseguir alguém que te trata como uma opção é o mesmo que entregar sua coroa a alguém que nunca te viu como um rei. Você nunca deveria ter ficado onde era tolerado. Você deveria ter ido para onde sua presença é celebrada. E a melhor parte, o momento em que eles percebem que você não vai voltar, é o mesmo momento em que percebem que perderam algo que não podem substituir. Então, para todas as pessoas que estão assistindo isso agora, não implorem para serem compreendidas. Não corram atrás de ser vistas. Não se expliquem para pessoas que se beneficiam de não te entender. Em vez disso, levantem-se, evoluam, desapareçam do mundo delas e construam um mundo no qual elas nunca mais poderão entrar. Digitem abaixo para gravar isso na sua identidade. Eu não corro atrás, eu evoluo. Comente, assuma, diga isso para o seu futuro. E se isso tocou sua alma, curta, inscreva-se no canal e fique comigo, porque estamos apenas começando. Número 1. Eles achavam que você sempre voltaria, até que você não voltou. Nada assusta mais o ego do que perceber que a pessoa que ele considerava garantida não está mais esperando na porta. Há um momento agudo e silencioso, em que eles percebem que você não vai voltar.
Não apenas ainda não. Não apenas ainda se recuperando. Não dando espaço a eles. Não. Você se foi. Não desapareceu. Mas evoluiu. E esse momento corta o ego deles como uma lâmina. Limpo e frio. No começo, eles ignoram. Eles estão apenas bravos. Eles vão mudar de ideia. Ele sempre muda, mas dia após dia o silêncio se intensifica. E não é um silêncio cheio de dor. É um silêncio cheio de paz. E é isso que os confunde, porque não era para ser assim. Você era aquele que sempre desistia primeiro. Você era aquele que mandava mensagens tarde da noite, que assistia às histórias deles, que esperava por sinais, como um homem na praia esperando a maré voltar. Mas agora você não está mais na praia. Você construiu um navio e deixou a ilha. Imaginem isso, meus amigos. Uma criança mimada joga seu brinquedo favorito no canto, cansada dele, convencida de que ele sempre estará lá quando ela estiver pronta para brincar novamente. Mas semanas se passam. Ela vai pegá-lo e ele não está mais lá. Não foi roubado, não foi escondido, simplesmente não está lá. E de repente, o que ela antes ignorava se torna a única coisa em que ela não consegue parar de pensar. Esse é você. Você sempre esteve lá, e agora não está mais, e o pânico começa a se instalar. Ela vai começar a fazer perguntas, mas não em voz alta. Ainda não. Na cabeça dela. Espere. Por que eles não entraram em contato? Eles estão com raiva, ou pior, por minha causa? Eles realmente desistiram tão facilmente? Não, você não desistiu facilmente. Você sangrou em silêncio. Você sofreu atrás de portas fechadas. Você implorou ao universo por respostas que eles nunca lhe deram. Mas, eventualmente, algo mudou. Você percebeu que implorar para alguém se importar é como gritar em um desfiladeiro. Você ouve seu próprio eco, mas nunca o deles. E essa é a parte que eles nunca esperaram. Que você escolheria a paz em vez do encerramento. Que escolheria o progresso em vez de provar seu valor. Que pararia de perguntar o porquê e começaria a dizer adeus. Veja, eles achavam que você sempre seria um pouso suave, uma rede de segurança. Mas aqui está o que eles não perceberam. Até as redes se rompem quando são esticadas demais. Eles achavam que seu silêncio era um castigo, mas não é. É proteção. Você não está tentando machucá-los. Você apenas cansou de se machucar. Vamos acabar com a mentira. Eles acreditavam que seu amor era ilimitado, que poderiam sacar depósitos emocionais para sempre sem nunca dar nada em troca. Mas o amor, meus amigos, não é um caixa eletrônico, é uma troca. E quando os saques superaram os depósitos, você fechou a conta com juros. Essa parte da sua jornada é desconfortável. Não vou mentir, porque você não está apenas se distanciando deles. Você está se distanciando da versão de você que precisava deles, que temia o abandono, que achava que a presença deles validava o seu valor. E essa parte de você não está morrendo. Ela está se transformando em um homem que não persegue migalhas, em um homem que não espera atrás de portas trancadas, em um homem que não recua quando alguém vai embora. Eles achavam que você voltaria rastejando, mas agora são eles que estão rastejando em seus próprios arrependimentos, tentando descobrir quando o poder mudou. E aqui está a questão. Isso não mudou da noite para o dia. Mudou no momento em que você parou de perseguir ilusões e começou a perseguir um propósito. Este é o seu caminho agora, silencioso, soberano e imóvel. E nessa imobilidade, você se torna alto na mente deles. Cada notificação vazia, cada história não verificada, cada dia sem você se torna um lembrete de que você era a pessoa a quem eles deveriam ter se agarrado. E você não foi embora para provar nada. Você foi embora porque finalmente encontrou seu valor, e isso não estava mais em discussão. Então, aqui está a sua afirmação.
Digite abaixo. Escreva nos comentários. Diga para si mesmo e para a versão de você que esperou muito tempo para ouvir isso. Eu não busco encerramento. Eu crio paz. Diga, mostre e viva isso, porque o que vem a seguir nessa jornada não é sobre eles, é sobre o você que eles nunca mais terão acesso. Fique comigo. A próxima mudança é aquela que realmente quebra a cabeça deles antes mesmo que o coração deles perceba. Número 2. A cabeça deles quebra antes do coração. O coração não quebra primeiro. A cabeça quebra. Porque o que os assombra não é o amor perdido. É o controle escapando por entre os dedos. No começo, eles não entram em pânico. Não mesmo. Eles dizem a si mesmos que você está apenas passando por uma fase, que está tentando obter uma reação, que ainda está em algum lugar do outro lado do silêncio, checando seu celular, assistindo às histórias deles, sentindo saudades em silêncio. Eles acham que é uma questão de tempo, porque sempre foi assim. Você sempre voltava, mas então algo começa a parecer diferente. As horas se transformam em dias, os dias se transformam em semanas, e ainda nada. Nenhuma reação, nenhuma mensagem, nenhum sinal de fraqueza emocional. E é aí que o medo começa. Não no coração, não, ainda não. O medo começa na mente. Você vê pessoas assim. Elas dependem de padrões, elas prosperam na previsibilidade. Elas não querem te amar, elas querem te controlar, como uma agenda, como um aplicativo. Aperte este botão, obtenha este resultado, recue. Elas se aproximarão, desapareça um pouco, elas irão atrás. É manipulação disfarçada, mas elas chamavam isso de química. E enquanto você entrava no jogo, elas se sentiam poderosas. Mas agora, você quebrou o código. Você parou de jogar. E quando alguém perde o controle sobre uma versão de você que achava que tinha descoberto, isso não magoa o coração deles, mas confunde a identidade deles, porque seu silêncio se tornou imprevisível, sua distância se tornou indecifrável, e na ausência de suas reações, a mente deles começa a ficar descontrolada. Imaginem isso, meus amigos. Você sempre foi uma luz em um quarto escuro. Mesmo quando fraca, você estava lá, uma centelha, um brilho. Mas agora você desligou o interruptor. E quando aquele quarto fica totalmente escuro, eles não apenas sentem falta da luz, eles começam a temer a escuridão. A mente deles se torna a casa mal assombrada em que se trancam. Cada memória se solidifica. Cada arrependimento se torna um sussurro. Cada fantasma é uma versão sua que eles maltrataram. Eles achavam que poderiam substituir você por um clone. Eles se distraem com alguém novo. Mas aqui está o que eles não calcularam. Não há substituto para uma alma que você antes considerava garantida. Eles podem marcar encontros, sorrir para a câmera, dançar com novos rostos. Mas à noite, quando a tela do celular fica escura e não há mais como fingir, é aí que você volta. Não fisicamente, mas no colapso mental deles, porque agora a mente deles está tentando entender algo para o qual nunca se prepararam. Sua indiferença, seu silêncio não é passivo, é perturbador. Não é ausência de amor, é a presença de poder. Eles vão verificar. Se você assistiu à história deles, você não assistiu. Eles vão ver se você curtiu a postagem deles, você não curtiu. Eles querem ver uma reação, uma rachadura, qualquer coisa que diga, eu ainda importo. Mas tudo o que eles encontram é nada. E esse nada os deixa loucos. É aí que a tempestade interna deles se forma, porque o ego é frágil. E quando não é alimentado, começa a se canibalizar. Pensamentos como, eu era realmente tão especial assim? Talvez ele nunca tenha se importado. E se eu perdi alguém insubstituível? Eles começam a repetir como um disco riscado, e você se tornou a única coisa que eles não conseguem superar. Não porque você está jogando um jogo, mas porque você transcendeu isso. Isso não é vingança, é compreensão. Você não está tentando machucá-los.
Você só não está mais disposto a se machucar por eles. Essa é a mudança mais poderosa que um homem pode fazer quando passa da reação à reflexão, da busca por validação ao autorrespeito. De eles ainda pensam em mim, para por que eu deveria me importar? Vamos deixar claro. Você não desapareceu para manipular. Você desapareceu para se regenerar. Você parou de aparecer para discussões que você não começou. Você parou de se machucar só para provar que estava vivo. Você parou de oferecer amor a pessoas que tratavam isso como um plano B. E, ao fazer isso, você se tornou algo que eles não conseguem deixar de ver. Algo que eles não conseguem entender. Algo que eles não conseguem substituir. Não é o coração que dói primeiro, é a perda do controle psicológico. A percepção de que eles não te conhecem mais, que você se tornou indecifrável. E indecifrável significa perigoso para o ego deles, porque a verdade é esta. Começamos a ficar obcecados com o que não podemos controlar. E agora, sem nem mesmo tentar, você se tornou a obsessão. Você não é mais o talvez. Você é o e se. Você é a tempestade que eles não conseguem rastrear, a presença que antes ignoravam e agora não conseguem tirar da cabeça. Então, para todos os homens que estão assistindo a isso e que foram tentados a quebrar o silêncio só para provar que ainda se importam, não façam isso. Esse impulso é o seu antigo eu, aquele que precisava ser compreendido. Mas o seu novo eu não precisa ser visto para ser poderoso. Ele simplesmente é. Escreva isso nos comentários agora mesmo, se você estiver pronto para defender a sua verdade. Eu sou indecifrável, inabalável, imparável. Isso não é só uma frase, é um limite. É uma promessa de nunca mais implorar para ser visto por pessoas que se recusaram a valorizar você quando você estava disponível. De nunca mais deixar a confusão de outra pessoa se tornar sua culpa. E fique comigo, porque agora vamos ainda mais fundo. Quando o silêncio deixa de ser vazio e se torna sua estratégia mais mortal, é aí que as coisas realmente mudam. Número 3. Seu silêncio não é vazio, é estratégia. O silêncio de um homem não é um vazio. É uma arma afiada pelo respeito próprio e carregada de consequências. No começo, eles confundem seu silêncio com confusão. Eles acham que você está apenas processando, que está esperando pela resposta perfeita, que está paralisado pela incerteza, sem saber como responder, ainda preso no velho ciclo emocional que os mantinha no controle. Mas aqui está a reviravolta, meus amigos. Você não está paralisado, você está focado. E seu silêncio não é um espaço em branco, é um campo de batalha. Você não está sentado em silêncio porque não sabe o que dizer. Você está sentado em silêncio porque finalmente percebeu que nada do que você disser será respeitado. Você não está jogando palavras no fogo, esperando que elas sobrevivam. Você está se afastando das chamas. Isso é estratégia. Isso é guerra emocional através da quietude. Agora, vamos deixar isso claro. O silêncio não é fraqueza, não é passividade, é precisão. Quando um homem fica em silêncio, não é porque ele está vazio, é porque ele está cheio, cheio de lições, cheio de dor, cheio da compreensão de que repetir-se mais uma vez não trará paz. Apenas reabrirá feridas que nunca deveriam ser carregadas sozinhas. Imagine o seguinte: você é um farol. Você costumava acender sinais sempre que o navio deles se desviava. Você os avisava, os guiava, implorava para que não colidissem com você novamente, mas eles não ouviam. Continuavam navegando de forma imprudente, presumindo que você sempre estaria lá, acendendo a luz para iluminar o caminho deles. Então, você desligou a luz, não porque os odeia, mas porque não está aqui para resgatar pessoas que se recusam a navegar. E agora, eles estão na tempestade sem sinal, sem direção. E o silêncio parece perigoso.
É isso que acontece quando você fica em silêncio de propósito. Eles não estão apenas desconfortáveis, estão desorientados. Eles não sabem se você está se recuperando ou se seguiu em frente. Eles não sabem se você está com raiva ou indiferente. E esse mistério é onde o pânico começa, porque as pessoas que prosperam no controle odeiam confusão, e seu silêncio as confunde de todas as maneiras certas. Elas verificam suas redes sociais. Nada. Nenhuma citação triste, nenhuma legenda enigmática, nenhum retweet desesperado. Apenas quietude, ou, pior ainda, progresso. Uma foto sua sorrindo, um vídeo da academia, um livro em sua mesa, algo que diga, não vou mais esperar. Essa é a facada na ilusão delas, porque agora o silêncio não ecoa dor, ecoa poder. E sejamos realistas, houve um tempo em que você preenchia o silêncio com explicações. Você escrevia parágrafos tentando justificar por que amava da maneira que amava. Você se desculpava pelo seu tom, pela sua verdade, pelos seus limites. Você tentava consertar o que elas quebraram, só para que a paz voltasse. Mas você finalmente aprendeu. A paz não vem de consertar coisas que nunca foram feitas para ficarem inteiras. Ela vem de deixar ir as coisas que estavam te destruindo lentamente. É isso que seu silêncio é agora. É o som de um homem escolhendo a si mesmo. É o eco de um limite sendo imposto. É a distância entre a versão de você que eles conheciam e a versão de você à qual eles nunca mais terão acesso. Aqui vai uma verdade bombástica. As pessoas não temem ser ignoradas. Elas temem não ser importantes. E quando você para de reagir, quando para de explicar, quando para de jogar suas palavras em um poço que só alimenta o ego deles, de repente, eles percebem que não são mais o centro do seu mundo. E essa percepção atinge mais forte do que qualquer discussão jamais poderia. Você não está jogando. Você parou de jogar. Você não está buscando atenção. Você está protegendo sua energia. E essa é a mudança, meus amigos. Quando o seu silêncio não é mais sobre tristeza, é sobre estratégia. É sobre escolher não travar batalhas que te esgotam. É sobre escolher não explicar o seu valor para alguém que só te via como conveniente. Deixa eu desmascarar outra mentira. Se você se importa, você deve dizer alguma coisa. Não. Se você se importa consigo mesmo, você deve saber quando não dizer nada, porque o silêncio é clareza. Ele filtra o ruído, protege sua paz e, o mais importante, diz a verdade sem nunca levantar a voz. Você costumava falar por medo. Agora você fica em silêncio por disciplina. Isso é estoicismo. Esse é o caminho do guerreiro. Não o homem que luta por atenção, mas aquele que desaparece e deixa seu crescimento falar por si mesmo. E aqui está o belo paradoxo. Quando você para de tentar provar seu valor, é aí que você se torna valioso. Quando você para de tentar ser compreendido, é aí que você se torna misterioso. E o mistério não é apenas poderoso, é atraente. Não porque é manipulador, mas porque é raro. Então, aqui está a sua afirmação para hoje. Escreva-a nos comentários. Diga-a em sua vida. Grave-a em sua mente. Meu silêncio não é vazio, é cheio de poder. Diga isso com o peito. Digite com a sua verdade. Mostre ao mundo que você não precisa gritar para ser forte. Você não precisa postar para provar. Você não precisa perseguir para ser escolhido. Você só precisa ficar firme e em silêncio. Porque o que vem a seguir? É aí que o silêncio começa a deixá-los loucos. Quando você se torna um mistério, eles não conseguem decifrar. Fique comigo. A próxima mudança é onde a obsessão começa. Número 4. Você se torna o mistério que eles não conseguem resolver. No momento em que eles não conseguem mais te entender, é quando começam a interpretar tudo. Vamos deixar uma coisa clara. As pessoas não têm medo de te perder. Elas têm medo de não entender por que você foi embora. Elas têm medo
do que não veem, do que não sabem, do que não podem controlar. E quando sua energia se torna sombria, não por rancor, mas por soberania, você se torna a única coisa que os assombra em silêncio, um mistério que eles não conseguem decifrar. No começo, eles se convencem de que você está apenas sendo dramático, que está se afastando para chamar atenção, que isso é apenas mais um ato no ciclo. Ignora-os agora, persegue-os mais tarde. Mas algo está diferente desta vez. Eles não sentem a atração, não sentem o calor. Você não está recuando, não está espiando, não está tentando fazer uma declaração. Você simplesmente se foi, calmo, indiferente, sem fingir, desconectado. E aqui está o que mais os incomoda. Eles não conseguem mais sentir sua energia. Você costumava ser barulhento no silêncio, postando músicas tristes, legendas enigmáticas, memes que gritavam discretamente: "Eu ainda me importo". Você costumava espalhar sua própria dor, mas agora eles vão à sua página e não há nada. Ou pior, a paz. Você não está quebrado, você está construindo. Você não está perdido. Você está super focado, sem raiva, sem confusão, só um movimento constante para frente. Agora, imaginem isso, meus amigos. Imaginem eles rolando seu feed como investigadores, ampliando fotos, verificando datas, contando quem curtiu o quê. Eles estão procurando um sinal de que você está sofrendo, mas não há evidências. Você apagou a cena do crime, limpou os rastros, apagou todas as marcas de necessidade. Você não está apenas ausente, você foi apagado. E nada deixa o ego mais louco do que ser deixado de fora da história. Eles pensavam que eram inesquecíveis, insubstituíveis. Mas seu silêncio não ecoa tristeza. Ele ecoa crescimento. E agora você se tornou aquela pergunta sem resposta que se repete na mente deles quando as luzes se apagam. Por que ele parou de se importar? Ele está saindo com outra pessoa? Eu nunca fui suficiente? Essas não são apenas perguntas, são minas terrestres psicológicas. E eles pisam nelas todos os dias. Vamos quebrar outra mentira. Eles acreditavam que o silêncio significava fraqueza, que aquele que se afasta silenciosamente é aquele que ainda está ferido. Mas o que eles nunca imaginaram era que seu silêncio não era tristeza, era sagrado. Você não estava sentado no sofrimento, você estava sentado na transformação. Você não estava esperando que eles voltassem, você estava voltando para si mesmo. Eles costumavam pensar que tinham acesso a todas as versões de você, seus pensamentos, suas reações, seu coração, expostos como uma janela aberta. Eles achavam que sabiam como puxá-lo de volta sempre que precisassem de você. Mas agora, essa janela está fechada, tapada, protegida, e eles estão presos do lado de fora, espreitando um homem que não reconhecem mais. Esse é o mistério. Esse é o poder. E vamos falar a verdade. Quando alguém perde o acesso emocional a você, começa a fantasiar sobre o que você está fazendo, com quem está fazendo, como de repente se tornou essa nova pessoa. Sem eles, eles não veem a dor que foi necessária para chegar até aqui. Eles só veem o brilho, a tranquilidade, a energia inabalável. E isso não lhes parece certo, porque não deveriam ser eles a se perguntar. Você mudou o roteiro. Você costumava ser aquele que perguntava: será que sentem minha falta? Agora eles perguntam: será que estraguei a única pessoa que realmente se importava? E essa pergunta é veneno para uma mente orgulhosa, porque se você não se importa mais, se não é mais afetado, não está mais perseguindo, não está mais alcançando, o que isso diz sobre eles? Aqui está a resposta. Diz que eles perderam algo raro. Diz que pegaram uma chama e a trataram como uma lanterna. E agora que ela se foi, a escuridão que eles zombavam está se aproximando deles. Porque agora você não está apenas fora de alcance,
Você está fora de contexto. Você não é o homem que eles pensavam ter deixado para trás. Você nem mesmo é o homem que eles lembram. Você é o mistério que eles não conseguem resolver, a equação que não equilibra o fantasma, que eles não conseguem exercer. Essa é a essência do poder estoico. Você não desapareceu para chamar atenção. Você desapareceu para encontrar um rumo. E agora que você o encontrou, eles ficaram para trás, circulando sua memória como abutres em busca de vida, em um lugar que há muito já seguiu em frente. E a melhor parte é que você não precisa dizer uma palavra. Seu crescimento diz tudo. Sua quietude fala mais alto do que todo o barulho que eles costumavam usar para abafar você. Sua ausência é a frase mais profunda que você já disse. Então, aqui está a sua afirmação para este momento de verdade. Digite abaixo, reivindique, torne real. Eu me tornei a pergunta que eles nunca vão responder. Deixe-os se perguntar. Deixe-os rolar a tela. Deixe-os montar histórias que não os incluem mais, porque o homem que você é agora não implora para ser compreendido. Ele escolhe ser incompreendido por aqueles que nunca mereceram conhecer sua profundidade. E fique comigo. Porque o que vem a seguir? É aí que as coisas ficam ainda mais frias. Não porque você é cruel, mas porque você parou de queimar, para pessoas que só assistiram você se incendiar. A próxima mudança é aí que eles começam a queimar. Número 5. Quando você esfria, eles começam a queimar. Nada dói mais do que o calor que eles consideravam garantido, transformando-se em gelo. Eles não conseguem derreter. Vamos dizer a verdade, meus amigos. Eles nunca pensaram que seria você. Eles pensavam que você era aquele que sempre se importaria. Só um pouco mais. Tente um pouco mais. Aguente um pouco mais. Eles apostaram na sua suavidade. Eles contaram com o seu perdão. Eles assumiram que o seu coração não tinha limites, que, não importa o que fizessem, não importa o quanto ficassem frios, você continuaria quente o suficiente para os dois. Mas então, você parou. Não porque os odiava, não porque queria vingança, mas porque um dia algo dentro de você simplesmente clicou. Não foi alto, não foi dramático, foi silencioso, constante e definitivo. Você parou de dar calor para pessoas que só entravam no seu fogo para se secar, não para alimentá-lo. Foi aí que a queimadura começou, mas não no seu peito, no deles. Veja, pessoas assim são viciadas no seu fogo emocional, o tipo de fogo que permanece aceso mesmo depois que elas vão embora. O tipo de fogo que envia mensagens tarde da noite, pensa demais em tudo, perdoa sem motivo e espera que elas voltem. Elas se confortavam em saber que você estava sempre aceso com esperança, mesmo depois de te banirem com silêncio. Mas agora, o fogo se apagou. Você está frio, não cruelmente frio. Há uma diferença. A crueldade é reativa, a frieza é resoluta. E no momento em que sua energia se acalmou, no momento em que sua luz não os alcançou mais, eles não sentiram liberdade, sentiram congelamento. Imagina isso. Eles voltam para o lugar onde te deixaram, esperando que a porta ainda esteja aberta, o quarto ainda quente, a versão de você ainda esperando como se nada tivesse acontecido. Mas eles abrem a porta e não sentem nada, nenhum calor, nenhuma faísca, nenhuma recepção. Apenas um quarto que eles conheciam. E agora parece a casa de um estranho. Esse é o frio emocional que você deixou para trás. Isso é o que eles nunca esperavam. Eles esperavam seu colapso. Estavam preparados para seu desmoronamento. Imaginavam que você entraria em espiral, perderia o sono, mandaria mensagens às 2 da manhã, pediria um encerramento, imploraria por compreensão. Mas em vez disso, você lhes deu algo muito mais perturbador: silêncio acompanhado de serenidade. E agora são eles que estão se desmoronando,
porque aqui está a dura verdade. Eles não valorizaram seu calor até que ele esfriou. Aquele fogo que você deu tão generosamente. Não era fraqueza, era amor, era consistência, era presença. Mas eles confundiram isso com dependência. Eles achavam que você queimava porque precisava deles. Mas o que eles nunca perceberam é que você era a chama. E agora que você a retirou, eles estão tremendo na sombra de suas próprias escolhas. Veja bem, o frio não persegue, o frio não explica, o frio não racha, ele simplesmente existe. E essa quietude, essa ausência emocional, força-os a ficarem consigo mesmos, sem distrações, sem validação, sem calor para protegê-los de seu próprio reflexo vazio. Eles percorrem conversas antigas na esperança de sentir algo novamente. Eles postam coisas na esperança de que você reaja. Eles aparecem em lugares na esperança de serem vistos. Mas a verdade é que você não está mais observando, você não está reagindo, não está tentando se aproximar, não está respondendo à isca. E é essa parte que começa a doer. Eles não entendem como você se distanciou tão calmamente, como seguiu em frente sem alarde, porque no mundo deles o amor é barulho, é caos, é atenção. Mas agora eles estão aprendendo da maneira mais difícil que a verdadeira força sussurra. O verdadeiro distanciamento não se anuncia. Apenas sai e tranca a porta do outro lado. E deixa eu te dizer uma coisa poderosa, meu amigo. Sua frieza não é algo do qual você deva se envergonhar. Ela foi conquistada, forjada na decepção, esculpida nos momentos em que você apareceu e eles não. É o resultado de amar alguém tanto que você perdeu partes de si mesmo no processo e, finalmente, decidiu recuperá-las. Vamos quebrar a mentira em que eles viviam, que a pessoa que se importa menos detém o poder. Falso. A pessoa que vai embora sem ressentimento, isso é poder. A pessoa que não precisa mais explicar seu valor, isso é poder. A pessoa que consegue transformar suas emoções em silêncio sem precisar de um encerramento, isso é poder inabalável. Eles achavam que você sempre estaria apaixonado por eles, mas agora você se tornou o inverno. Eles nunca aprenderam a sobreviver. Então, aqui está a sua verdade hoje. Diga, digite, comente abaixo, como se fosse uma promessa a si mesmo. Minha frieza é clareza. Você não ficou entorpecido, você acordou. Você não perdeu o amor. Você encontrou o respeito próprio e agora não está mais buscando o calor de pessoas que ficavam no seu calor sem nunca trazerem sua própria lenha. Fica comigo, porque na próxima mudança vamos nos aprofundar na raiz de tudo isso. Porque o ego deles não consegue sobreviver à tua ausência. O frio não apenas os congela. Ele começa a quebrar tudo o que eles acreditavam sobre si mesmos. E é aí que o colapso realmente começa. Número 7. O ego deles não consegue lidar com a irrelevância. Tu não partiste o coração deles. Tu quebraste o holofote deles. E agora o silêncio é mais alto do que qualquer amor jamais foi. Não vamos amenizar as coisas, meus amigos. Isso os machuca de uma forma que eles nunca esperavam. Não porque perderam alguém para amar, mas porque perderam alguém que os via. Alguém que lhes dava significado, atenção, relevância. E agora que você se foi totalmente, completamente e silenciosamente, o ego deles está faminto, e não apenas dói, mas começa a se quebrar. Veja, aqui está a verdade, que eles nunca querem admitir. A maioria das pessoas não tem medo de ficar sozinha. Elas têm medo de ser esquecidas. E quando você estava lá, sempre procurando contato, sempre verificando como elas estavam, sempre aparecendo, elas se sentiam importantes, mesmo quando não retribuíam o mesmo esforço. Mesmo quando eram frias, distantes, confusas, você as mantinha relevantes. Sua energia alimentava o senso de controle delas. Sua dor era a prova de que elas ainda eram importantes. Mas agora não há público,
nem aplausos, nem reações. E pela primeira vez, elas não são as estrelas do universo emocional de outra pessoa. Elas são apenas mais uma pessoa que você conhecia. Imagina isso. Alguém entrando em uma sala, esperando ser recebido como realeza, mas ninguém sequer olha para cima. Esse é o golpe emocional que eles estão sentindo agora, porque achavam que ainda seriam o centro da sua órbita muito tempo depois de terem se afastado. Eles esperavam que você estivesse observando, esperando, torcendo. Eles achavam que, mesmo no seu silêncio, o seu mundo ainda girava em torno deles. Mas quando eles apareceram, não havia holofotes, apenas um palco para o qual eles não são mais convidados. E isso não é apenas confusão. É um colapso de identidade, porque ser necessário se tornou parte de como eles se viam. Eles mediam seu valor pelo quanto você sentia sua falta. E quando você parou de sentir falta deles, quando parou de reagir, quando parou de entrar em contato, isso não foi paz para eles. Foi um terremoto. Eles diziam a si mesmos que você era obcecado, que era dependente, que nunca iria embora. Então, agora que você foi, o ego deles está sufocando em sua própria arrogância. E o que os egos fazem? Quando perdem a atenção, eles entram em espiral. Eles se exibem. Eles tentam alcançar. É aí que você percebe as curtidas aleatórias, as postagens enigmáticas, as mensagens apenas para verificar, mascaradas em preocupação casual. Mas não se deixe enganar. Isso não é o amor voltando, é o controle tentando se restabelecer. É o ego tentando voltar ao espaço que costumava ocupar, tentando ver se a fechadura ainda se encaixa na porta. Mas não se encaixa, porque você trocou as fechaduras, você mudou as regras, você mudou você. Você não está amargo, você não está quebrado, você nem mesmo está com raiva, você está apenas desinteressado. E isso é o pesadelo deles. Vamos quebrar a mentira. Eles se agarraram a isso. Quem se importa menos vence. Não, meu amigo. Quem não precisa mais do jogo, ganha sempre. Quem não tem mais nada a provar, nenhum lugar para se apresentar, nenhum desejo de validar o ego de outra pessoa, esse é o verdadeiro vencedor. Você não foi embora com rancor. Você foi embora com crescimento. Você não se afastou para punir. Você se afastou para proteger. E agora eles estão sentindo o peso dessa proteção da maneira mais brutal. Eles não conseguem mais alcançar a versão de você que antes lhes dava importância em uma bandeja de prata. E não se engane, eles não sentem sua falta pelo que você é agora. Eles sentem falta da versão de você que os fazia se sentir poderosos. Aquele que se entregava, mandava mensagens, amava, aquele que lhes ensinava, através da sua dor, que eles eram importantes. Mas essa versão não está mais aqui. Você superou ele, enterrou ele, substituiu ele por alguém que conhece o seu valor, sem ter que implorar para que outra pessoa veja isso. Agora, toda vez que eles abrem o celular, toda vez que olham para o seu nome e veem silêncio, toda vez que sentem o vazio que costumavam preencher com a sua atenção, isso os atinge. Não porque perderam uma alma gêmea, mas porque perderam um fã, um espelho, uma fonte de relevância emocional. E sabe de uma coisa? Tudo bem. Deixa ele sentir isso. Deixa ele lidar com isso. Deixa o ego dele fermentar no silêncio que ele usou como arma contra você. Porque essa é a lição dele. Você não pode brincar com o coração de alguém e depois chorar quando ele não o oferece mais. Você não pode exigir espaço e depois entrar em pânico quando ele se torna permanente. Você não pode ignorar o valor de alguém e depois implorar pela mesma energia que você desrespeitou. Aqui está a sua afirmação. Diga, digite, reivindique abaixo, como se fosse sincero. Não sou mais a fonte emocional deles. Sou a minha própria fonte. Esse é o seu poder. Você não precisa ser visto para ser completo. Não precisa ser saudoso para ser importante.
Você não precisa ser relevante para eles, para ser reverenciado pela versão de você que finalmente acordou. Fica comigo, porque na próxima mudança vamos nos aprofundar no teu renascimento. Como a dor não te destruiu. Ela construiu algo imparável. Eles pensaram que te deixaram quebrado, mas o que realmente fizeram foi despertar o guerreiro número 8. Tu transformaste a dor em poder. Eles pensaram que o desgosto te destruiria, mas ele construiu uma versão tua que eles nunca conhecerão. Vamos deixar uma coisa bem clara, meus amigos. Eles esperavam que você desmoronasse. Eles achavam que o silêncio iria esmagá-lo, que a ausência iria devorá-lo vivo, que você iria se desfazer pedaço por pedaço, fraco demais para funcionar, com o coração partido demais para se mover. É assim que a maioria das histórias termina, certo? Eles vão embora e você sofre. Eles desaparecem e você chora. Eles se afastam e você persegue. Esse era o roteiro com o qual eles contavam. Mas dessa vez, você virou a página e reescreveu o livro inteiro, porque a verdade é que a dor não te destruiu. Ela te refinou. Você não desabou sob ela. Você cresceu com ela. E enquanto eles estavam fora, achando que você ficaria preso nas ruínas do que eles deixaram para trás, você já estava construindo algo novo, algo perigoso, algo divino. Deixa eu descrever para você. Enquanto eles postavam selfies, esperando que você visse que estavam vivendo a melhor vida possível, você estava nas sombras, trabalhando, se esforçando, sangrando em silêncio, levantando pesos maiores, dormindo menos, lendo, se curando mais, sem testemunhas. Você transformou o desgosto em combustível. Você transformou o silêncio em estrutura. Você transformou a rejeição em renascimento. E agora eles não reconhecem você. Não porque você mudou suas roupas, mas porque você mudou seu âmago. Veja bem, a dor é uma coisa estranha. Ela ou te envenena ou te fortalece. A maioria das pessoas deixa que ela as torne amargas. Você deixou que ela te tornasse à prova de balas. Eles achavam que sua força vinha da necessidade que você tinha deles, mas agora estão percebendo que ela vem de algo que eles não podem tocar. Propósito, foco, disciplina. Você não entorpeceu a dor com distrações. Você a enfrentou. Isso é algo que eles nunca esperavam, porque a maioria das pessoas apenas finge seguir em frente. Você realmente seguiu em frente. Agora, seu brilho não é uma performance. É o resultado de tudo o que você passou e não deixou que te destruísse. Seu sorriso não é forçado. É merecido. Você não acorda mais esperando que eles se lembrem de você. Você acorda sabendo que se tornou inesquecível, não porque implorou por atenção, mas porque construiu uma vida poderosa demais para ser ignorada. E não se engane. Eles estão observando em silêncio, ansiosos, provavelmente mais do que você imagina. Eles estão acompanhando seu crescimento como se fosse um espetáculo no qual não queriam ser coadjuvantes. Eles estão estudando o seu novo eu, imaginando quando essa mudança aconteceu. Eles não podem admitir isso em voz alta, mas no fundo sabem que perderam algo real enquanto estavam ocupados jogando jogos. Porque enquanto tentavam substituí-lo, você estava tentando evoluir. E isso, meus amigos, é a verdadeira vingança. Não amargura, não raiva, não provar que eles estavam errados. A verdadeira vingança é se tornar tão poderoso, tão focado, tão equilibrado, que até mesmo sua sombra viraria as costas para o homem que você costumava ser. Você não anseia mais por um encerramento, porque você se tornou você mesmo. Você não busca mais validação, porque sua disciplina agora valida sua identidade. Você não fantasia mais em recuperá-los. Você fantasia em ir mais longe. E cada passo que você dá em silêncio ecoa mais alto do que qualquer desculpa que eles nunca lhe deram. Vamos quebrar a mentira em que eles viviam, de que você precisava deles para se sentir completo. Falso.
Você apenas esqueceu o quanto já era completo. Esqueceu que a tempestade que eles causaram não abalou seus alicerces. Ela apenas revelou as rachaduras que você precisava selar por conta própria. Eles não te prejudicaram. Eles te entregaram diretamente nos braços do seu eu superior. É aqui que sua história se torna lendária. Não porque eles voltaram implorando, mas porque você nunca precisou deles. Você recuperou seu tempo, sua mente, seu propósito. E agora cada movimento seu é uma declaração, não para eles, mas para o universo. Cansei de me diminuir por pessoas que não conseguiam ver a magnitude do meu valor. Então, aqui está a sua afirmação. Digite abaixo. Diga em voz alta. Reivindique como se já fosse seu. Transformei a dor em poder e estou apenas começando. Diga com o peito. Deixe o mundo sentir, porque você não está quebrado. Você está construído. E essa versão de você é aquela que não persegue, não duvida, não precisa provar nada. Agora, se isso tocou sua alma, se você sente aquele fogo surgindo das cinzas do seu passado, então faça isso agora mesmo. Clique no botão curtir, inscreva-se no canal e deixe sua afirmação nos comentários, para que outros possam ver como soa uma transformação real. Porque a seguir, estamos entrando na mudança final, aquela que os faz perceber que você não apenas se foi, mas se tornou inacessível. E é aí que eles finalmente entendem. Eles não podem voltar.